Bom, pessoal, continuando então com o nosso curso, é, imagino que vocês estejam interessados em algum comentário das provas de vocês, mas eu ainda estou corrigindo, já estou enviando as provas, as notas para alguns com as provas corrigidas. Isso vai demorar um pouquinho, são bastante provas. Eu espero que até a próxima semana eu já tenha corrigido tudo. E, bom, a gente continua. Eu não marquei especificamente as datas das próximas provas, mas estejam atentos, nós faremos a P3 no final de dezembro e a final aí para o comecinho de janeiro. Ainda terá uma prova que vai cobrir alguma das notas que eventualmente algum aluno tenha perdido por qualquer razão. Nós teremos a prova de substituição que vai fazer com que vocês recuperem essa nota, uma nota apenas. Bom, dito isso, nós vamos iniciar o nosso conteúdo para a próxima prova e última P3, correto? Então vamos para a aula 24. Nesta aula eu vou apresentar um conteúdo bem legal que quem já viu sabe, que é a regra de L'Hopital. Bom, tem toda uma história, tem todo um enredo que a gente conta a respeito dessa regra. Eu vou deixar, vocês podem, quem tiver mais interesse em ver a parte da história da matemática, pode dar uma procurada aí na rede. Tem muitos sites que fornecem a história do desenvolvimento dessa regra. Mas o fato é que, devido à sua aplicabilidade, ela facilita muito o cálculo de determinados limites. Ela se tornou popular rapidamente e até hoje, né, bem popular. Depois que se aprende, o pessoal sempre prefere utilizar, quando possível, utilizar a regra de L'Hopital. Bom, gente, mas vamos fazer o seguinte, para motivação, com motivação, nós vamos calcular os limites. 1. Limite quando x tende para 1 de raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Bom, gente, outro exemplo, 2. Limite quando x tende para 2 de x menos 2 sobre x quadrado menos 5x mais 6. E um terceiro, por exemplo, limite quando x tende para zero do seno de x sobre x. E aqui o nosso quarto exemplo vai ser o limite quando x tende para mais infinito de x na 10, por exemplo, sobre e na x. Não precisaria ser x na 10, precisaria um x mais baixo, mas eu botei um cara aí para exagerar. Pessoal, como nós hoje calcularíamos esses limites? Bom, vamos lá, começar pelo primeiro. Vocês já fizeram isso, inclusive, na prova, a maioria fez. Então, esse aqui vai ser o limite. Quando x tende para 1, vamos multiplicar pelo conjugado, raiz de x menos 1, raiz de x mais 1, dividido por x menos 1, raiz de x
mais 1. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende para mais infinito, de diferença de quadrados, x quadrado menos 1, sobre x menos 1, sobre vezes raiz de x mais 1. Isso vai ser igual ao limite, quando x tende para mais infinito, para 1, isso aqui, peraí, isso aqui é para 1, né, gente? Para 1, de x menos 1, x mais 1, sobre x menos 1, raiz de x mais 1. A gente pode simplificar esse cara aqui. E isso aqui vai para 2, isso aqui vai para 2, e esse limite dá 1. Certo, gente? Muito bem. Então, vejamos o próximo aqui de baixo. Ora, esse aqui não é tão difícil, a gente pode fazer o limite quando x tende para 2 de x menos 2 sobre, note que esse polinômio de baixo é x menos 2, x menos 3, porque 2 e 3 são as raízes. Podemos facilmente simplificar esse cara com esse cara. E isso aqui vai para menos 1 por menos 1. Portanto, esse limite vale menos 1. De acordo? E esse aqui então? Bom, esse aqui nós sabemos, embora ninguém tenha nos provado, sabemos que isso aqui é 1. Muito bem. Seno de x sobre x é um limite fundamental que vale 1. E esse aqui, gente? Bom, esse cara aqui vai para infinito, mais infinito. Esse cara é clássico, é o NX, que vai para mais infinito. E nós não temos nenhum recurso, não vimos nenhum recurso ao longo de todo esse curso de cálculo 1, que nos possibilite encontrar o valor desse limite. Esse é o fato. Nós não podemos encontrar o valor desse limite. Consequentemente, ou nós desenvolvemos uma nova técnica para calcular esse limite, ou simplesmente nós não o fazemos. Certo? Felizmente, nós temos uma técnica para calcular esse limite, que é a técnica de L'Hopital, utilizando a regra de L'Hopital. Então vamos lá, gente. Motivados então para resolver outros limites que nós não conseguimos resolver com as regras que nós temos, vamos desenvolver a regra de L'Hopital. Pessoal, pela regra de L'Hopital então, sejam f e g funções contínuas em um intervalo I, vírgula, ou em R, vírgula, com g de x diferente de zero em I, se para um certo A pertencente a I, vírgula, ou A igual a mais ou menos infinito, vírgula, tivermos limite quando x tende para A de f de x igual limite quando x tende para A de g de x igual a zero
ou mais ou menos infinito. E ainda, limite quando x tende para A de f' de x sobre g' de x existir, então o limite quando x tende para A de f de x sobre g de x também existe. Existe e tem o mesmo valor. Tá, gente? Então, o que que diz essa regrinha de L'Hopital? Diz o seguinte: se você tiver que calcular, quiser calcular esse quociente de f de x sobre g de x quando x tende para A, ou para mais infinito, ou para menos infinito. E essas funções, essa função de baixo não se anula, né? Não dá zero num certo intervalo ou tendendo a infinito, né? Se você calcular esse quociente aqui e você obtiver alguma coisa do tipo uma indeterminação, do tipo 0, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, então você pode calcular esse limite fazendo o cálculo do limite de suas derivadas. Isso acontece, gente, pelo seguinte, olha, eu já falei para vocês que a derivada de uma função, vamos supor que você tem aqui duas funções. Digamos que você tem aqui o gráfico da f e aqui assim o gráfico da g. Então, numa certa vizinhança, digamos aqui nessa vizinhança, digamos que aqui eu tenho um certo valor a, nessa vizinhança aqui, a derivada é a aproximação linear dessas duas funções. Quer dizer o que isso? Quer dizer que a derivada é uma aproximação por retas tangentes aqui, ó. Então, se você faz o quociente das duas funções e você tem as derivadas que são aproximações lineares e você fizer o quociente das derivadas, no limite você está obtendo o mesmo valor, porque as derivadas aproximam de forma muito precisa, numa vizinhança pequenininha, as duas funções, tá certo, gente? Por isso é que essa regra funciona tão bem. É claro que isso não é uma demonstração, mas dá uma boa ideia de como como a regra realmente funciona, tá certo? Então, eu vou fazer alguns exemplos para ilustrar essa regrinha para vocês. E vocês vão ver que ela realmente é muito prática, ok? Então, vamos lá. Exemplos. Vamos começar pelo 1. Limite quando x tende para 2, melhor, para 1, da raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Note que, vamos lá, isso aqui vai ser igual, eu tenho isso aqui tudo, quando x vai para 1, isso tudo tende para 0. E esse cara aqui também tende para 0. Então, eu tenho determinação do tipo 0 sobre 0. Indeterminação do tipo 0 sobre 0. Em determinações do tipo 0 sobre 0, nós podemos aplicar L'Hopital. Então, vamos aplicar L'Hopital. Quer dizer, limite quando x tende para 1, da raiz de x menos 1 sobre x menos 1 vai ser igual, então, o que diz a regra de L'Hopital? Diz que se eu tenho esse limite aqui, dando uma indeterminação do tipo 0 sobre 0,
eu posso calcular o limite de suas derivadas, que se esse limite existir, esse limite dado aqui vai ter o mesmo valor. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende para 1, de derivada da raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x, derivada de 1, 0, sobre derivada de x menos 1, 1. Quando x tende para 1, isso vale meio. Imagina que foi esse valor que nós encontramos no exercício anterior, lá na parte 1, né? Bom, exemplo 2, gente. Exemplo 2. Limite, quando x tende para 2, de x² menos 5x mais 6, dividido por... melhor. Então, limite, quando x tende para 2, de x menos 2 sobre x² menos 5x mais 6. Bom, isso vai ser igual, se vocês aplicarem aqui, isso vai ser igual a tende isso para 0 e aqui tende para 0. Portanto, isso vai dar indeterminação do tipo 0 sobre 0. Vamos aplicar L'Hopital. E o que diz a regra de L'Hopital? Limite, quando x tende para 2, de x menos 2 sobre x² menos 5x mais 6 vai ser igual ao limite, quando x tende para 2, derivada de cima, 1, derivada de baixo, 2x menos 5, 2x menos 5, que vai ser, como esse cara aqui tende para 4, isso vai ser 4 menos 5, que vai dar menos 1. Como era de se esperar, né, gente? Já que nós já calculamos esse limite e deu menos 1, tá certo? Então, gente, nós já vimos que, pelo menos para esses exemplos, a regra funcionou muito bem. Vamos ver os outros exemplos. Muito bem, gente. Nosso outro exemplo, exemplo 3, vai ser limite quando x tende para 0 do seno de x sobre x. Bom, isso, seno de 0 é 0 sobre 0, indeterminação, né, gente? É uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, aplicando L'Hopital, temos, então, limite, quando x tende para 0, do seno de x sobre x vai ser igual ao limite, quando x tende para 0, derivada do seno, cosseno de x, derivada de x, 1. Quando vai para 0, isso aqui, cosseno de 0, vai para 1. Portanto, isso aqui dá 1, né? Cosseno de 0 é 1. Certo, gente? Então, como nós já havíamos visto antes, o limite de seno de x sobre x é 3. É 1. 4. Limite, eu vou mudar um pouquinho, porque aquela ali pegou a gente de surpresa, né? X tendendo a mais infinito de x² sobre e na x. Ok? Então, quanto será que dá esse limite aqui? Vamos ver. Então, isso vai ser, note que isso aqui vai para mais infinito, isso aqui também vai para mais infinito, e é indeterminação.
do tipo mais infinito sobre mais infinito. Podemos aplicar L'Hopital. Aplicar L'Hopital. Então vamos lá, gente. Limite, quando x tende para mais infinito, de x² sobre e na x igual ao limite, quando x tende para mais infinito, de 2x sobre derivada de e na x é o próprio e na x. Espera aí, mas isso aqui, esse cara vai para mais infinito, esse cara vai para mais infinito, e isso aqui vai ser indeterminação. Do tipo mais infinito sobre mais infinito. Aplicamos L'Hopital novamente. Então vamos lá, gente. Vai dar limite, quando x tende para mais infinito, de 2x sobre e na x. Isso vai ser igual ao limite, quando x tende para mais infinito. Aqui, pessoal, derivada de 2x é 2. Derivada de e na x é o próprio e na x. Esse cara vai para infinito, isso aqui é uma constante, então esse limite vale 0 pelo lado positivo. Tá certo, gente? Então, nós vimos aqui que a regra de L'Hopital nos permite calcular mais limites do que nós calculávamos antes e com mais eficiência, né? Gastamos menos tempo e com mais precisão também, já que a gente não tem que fazer tanta conta, tá bom? Então, esses primeiros exemplos, vocês já mais ou menos têm uma ideia da praticidade, que é a regra, e nós vamos fazer mais alguns exemplos na sequência. Muito bem, pessoal. Então, continuando com os nossos exemplos, vamos fazer agora, ou tentar calcular, esse exemplo que está aqui. Como é que nós faríamos para calcular este exemplo? Bom, olhando para esse exemplo, tentando calcular, como sempre, eu disse para vocês, tenta calcular diretamente para ver se não é possível calcular o limite, né? Nós vemos que isso aqui vai dar, olha, 2 vezes 0, 0, 1. Seno de 0, gente, x tendendo a 0, o seno é 0. Portanto, você tem 1 dividido por algo que tende a 0. Então, isso tende a infinito. Portanto, isso aqui tende a 1 elevado a infinito, mais infinito. Tá ok? Então, olha, isso aqui é uma indeterminação. Quer dizer, não dá para saber quanto é esse 1 elevado a mais infinito no limite, né? Não dá para a gente saber. Então, eu tenho uma indeterminação. Só que essa indeterminação, se vocês derem uma olhada na regra de L'Hopital, essa indeterminação não se enquadra na regra de L'Hopital, porque é uma indeterminação do tipo 1 elevado a algo tendendo a infinito. E as indeterminações que se enquadram na regra de L'Hopital é 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Então, nós precisamos achar uma maneira de fazer com que essa indeterminação, que não é da forma da regra de L'Hopital, não é possível aplicá-la, transformar essa indeterminação em uma indeterminação que seja possível de se aplicar à regra de L'Hopital. Certo, gente? E como é que nós fazemos isso? Então, vamos lá. Solução. Então, façam o seguinte. Vamos chamar y igual a 1 mais 2x elevado a 1 sobre o seno de x. Tá? Ora, por que eu não posso aplicar L'Hopital aqui, ou por que eu não posso resolver esse limite? Por causa desse expoente que está aqui, que tende a infinito, certo? Então, eu não tenho como aplicar L'Hopital por causa desse expoente. Bom, mas então eu posso, de alguma maneira, tentar tirar esse expoente daqui. E como é que a gente tira expoentes aqui dessa forma? Bom, a melhor técnica é utilizar
o logaritmo, né? Então, vamos lá. Logaritmo natural dos dois lados, logaritmo natural de y, vai ser igual ao logaritmo natural de 1 mais 2x elevado a 1 sobre o seno de x. Tá? Apliquei logaritmo natural dos dois lados. Existe uma regrinha do logaritmo que permite colocar aqui no multiplicando, vou colocar aqui multiplicando essa expoente. Então, eu retirei o expoente, né? Seno de x vezes logaritmo natural de 1 mais 2x. Ok? Então, isso é igual a isso. Agora, vamos lá, gente. O que eu quero calcular? Eu quero calcular o limite de y, tá certo? Vou aplicar limite dos dois lados da equação. Limite, quando x tende para zero, do logaritmo natural de y. Isso vai ser igual, apliquei dos dois lados, ao limite, quando x tende para zero, de... Nota que esse cara pode ir para cima desse. Logaritmo natural de 1 mais 2x sobre seno de x. Ok? Veja, gente, de momento o que eu posso resolver é esse lado aqui. Veja, isso aqui, agora eu posso começar a fazer uma análise. Por quê? Esse cara aqui dentro, ó, esse cara aqui tende para zero, isso aqui tende para 1, portanto, esse cara aqui de cima tende para zero, logaritmo de 1, que e elevado a quanto dá 1? Dá zero. E por outro lado, seno de zero é zero, portanto, esse cara aqui também tende para zero. Indeterminação do tipo zero sobre zero. Vamos aplicar L'Hopital. Então, pessoal, lembrem-se que eu estou só resolvendo esse pedaço que está aqui, né? Isso aqui. Então, vamos lá. Limite, quando x tende para zero, do logaritmo natural de 1 mais 2x sobre seno de x, isso vai ser igual ao limite, quando x tende para zero, aplicando o L'Hopital, né? Derivada do logaritmo de 1 mais 2x é 1 sobre a função, que é 1 mais 2x, vezes derivada da função, que é 2, sobre derivada do seno de x, que é cosseno de x. Muito bem, agora vamos avaliar isso para ver o que acontece. Quando x tende para zero, gente, esse cara aqui em cima, quando x tende para zero, esse cara aqui em cima tende para 2. E esse cara aqui embaixo, quando o cosseno de zero, vai para 1. Portanto, esse limite vale 2. Ok? Bom, gente, acontece que esse não é o limite que foi pedido para calcular. Veja que eu calculei o limite do logaritmo disso, mas aqui desse lado eu não tenho limite de y, eu tenho limite do logaritmo natural de y. Mas essas duas coisas comutam, porque a função é contínua. Então, eu tenho logaritmo natural de y, eu vou comutar esses dois caras. Só um pouquinho. Logaritmo natural do limite, quando x tende para zero, de y. Isso deu quanto? Deu esse lado de cá, que deu 2. E agora, como é que eu faço para achar o limite de y? Bom, aplico a exponencial dos dois lados. Então, limite, quando x tende para zero, de y é igual a e elevado ao quadrado. Ora, esse y é esse cara que está aqui. Portanto, eu tenho limite, quando x tende para zero,
de 1 mais 2x elevado a 1 sobre o seno de x igual a e ao quadrado. De acordo, gente? Então, eventualmente você pode ter indeterminações que não são passíveis de se aplicar a L'Hopital, mas você pode, utilizando um artifício, como eu utilizei aqui, levar isso para uma indeterminação do tipo L'Hopital e aplicar. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo. Vamos calcular o limite quando x tende para 0 de xln de x. Quanto será que dá esse limite? Bom, vejamos. Esse cara vai para 0. Isso significa que isso aqui vai para 0. Esse cara vai para 0. Vamos botar aqui 0 pelo lado direito, que é onde o logaritmo está definido, né? 0 pelo lado direito. Então, esse cara vai para menos infinito. O logaritmo, para quem não lembra, logaritmo é essa função aqui, né? Quando você se aproxima de 0, ela se aproxima de menos infinito. Isso aqui é o logaritmo natural de x, tá? Então, menos infinito. Então, isso aqui me dá uma indeterminação. Do tipo 0 vezes menos infinito. 0 vezes menos infinito, gente, não necessariamente é zero, nem tampouco é infinito. Não dá para a gente saber. É uma indeterminação, tá certo? Então, nós vamos levantar essa indeterminação. De que forma? Vamos lá. Limite, quando x tende para 0 pela direita, do logaritmo natural de x sobre... Pessoal, esse x daqui eu vou jogar lá para baixo, ó. Veja que eu não fiz nada, absolutamente nada, porque esse 1 sobre x, você resolve essa divisão de frações multiplicando pelo de baixo invertido, ou seja, o x já vai estar aqui. Então, está correto o nosso desenvolvimento. Só que agora, com essa manobra, olha o que eu tenho aqui. Esse cara continua indo para menos infinito. Só que esse cara agora, como esse vai para zero, esse cara agora vai para mais infinito. Portanto, eu tenho uma indeterminação. Do tipo menos infinito sobre mais infinito. Posso aplicar L'Hopital. Vamos aplicar L'Hopital. Como é que fica então esse limite? Limite, quando x tende para 0 pela direita, do logaritmo natural de x sobre 1 sobre x vai ser igual, por L'Hopital, ao limite, quando x tende para 0 pela direita, deriva-se o logaritmo natural, fica 1 sobre x, dividido por menos 1 sobre x ao quadrado. Note que eu posso arrumar isso, vai ficar limite, quando x tende para 0 pela direita, de x quadrado negativo sobre x. Então, corta-se aqui, a gente simplifica esse quadrado com esse cara. Quando vai para zero, isso aqui vai dar zero. Então, vejam. Claro, eventualmente poderia não dar zero, né? Não é porque foi 0 vezes infinito, deu zero. Poderia dar uma outra coisa. Então, em princípio, deu zero, tá, gente? Mas não é porque é 0 vezes algo. É zero porque nós desenvolvemos, aplicamos o L'Hopital e encontramos o valor nulo. Tá certo?